Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de comportamento organizacional. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais e depois a gente dará andamento à disciplina através do nosso material de apoio, ok? Então, o que é o comportamento organizacional? O comportamento organizacional é o estudo do comportamento humano no âmbito de um contexto organizacional. Ou seja, essa disciplina, ela é uma junção de várias outras disciplinas, ela sofreu influência de várias outras disciplinas, como nós veremos adiante, que tem por objetivo principal estudar como o comportamento humano ele influencia no contexto organizacional, nos resultados organizacionais e como a organização também influencia nesse comportamento humano. Então, essa disciplina de comportamento organizacional, ela estuda também a interação entre indivíduos e grupos com a organização e como a organização influencia o comportamento desses indivíduos e grupos. Tá? É importante destacar que o comportamento organizacional, apesar de usar o nome comportamento organizacional, o comportamento ele é humano. Então, a base da disciplina é sempre o comportamento humano. Por quê? Os comportamentos eles são observáveis em seres humanos. Quem tem comportamento é ser humano. Então, quando a gente fala em comportamento organizacional, a gente tem que levar em consideração o conceito de organização. O que é uma organização? É um conjunto de duas ou mais pessoas que trabalham em prol de um objetivo. Então, isso é uma organização. Então, quando a gente fala de organização enquanto conjunto de pessoas, a gente pode trabalhar com o conceito de comportamento organizacional, porque é o conjunto de comportamentos que existem dentro daquela organização, ok? Então, por isso que a gente fala comportamento organizacional, mas nada mais é do que estudo do comportamento individual, do comportamento dos grupos, num contexto organizacional, ok? De onde vem os principais conceitos de comportamento organizacional? A gente vai ver no nosso material de apoio que, assim, esse conceito de comportamento organizacional ele é construído a partir de diversas contribuições. Então, a gente tem aí contribuições da psicologia para entender a questão do indivíduo, para entender as questões de percepção, de comportamento individual, que a gente viu, ou quem ainda não fez a disciplina vai ver, na disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional, a questão individual, de personalidade, de características de personalidade, de percepção e como isso influencia nas organizações de forma geral. Tá? Então, esse conceito inicial da psicologia que influencia, que contribui nessa explicação do comportamento do indivíduo. Da sociologia, a gente tem conceitos como as relações sociais, as normas sociais, como isso influencia os grupos, como isso impacta nas relações entre os grupos, como isso impacta, inclusive, no sistema organizacional como um todo. Então, as contribuições da sociologia, elas ajudam a compreender principalmente os níveis grupal e organizacional. Aí a gente tem as contribuições da psicologia social, que traz essa análise da questão das interações sociais, né, da formação dos grupos, como isso ocorre, né, que ajuda a explicar as relações grupais. A gente tem as contribuições da antropologia, que aí traz a questão da cultura, das crenças, como isso impacta no grupo, como isso impacta na própria organização. E aí nós temos também os conceitos da ciência política que podem auxiliar nesse processo de determinação do sistema organizacional. Então a gente vê aqui que tem contribuições de várias disciplinas, né, que impactam tanto no nível individual, como do grupo, como do sistema organizacional como um todo, e que vão gerar o comportamento organizacional. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aí de cada uma dessas áreas ao longo da disciplina, ok? Além dessas disciplinas, a gente pode dizer também que tem as influências. Por exemplo, o comportamento organizacional influencia no marketing, na questão das escolhas dos consumidores mesmo, influenciam na questão da economia. Então,
o comportamento organizacional em si, ela, além de receber influências de outras disciplinas, também ajuda a explicar questões de várias outras áreas, ok? A gente vai trabalhar ao longo da disciplina em 3 níveis, como eu já falei lá na apresentação da disciplina. Então, nós vamos trabalhar um pouco no nível indivíduo, que é o comportamento micro-organizacional, como que o comportamento do indivíduo impacta nas organizações, como que ocorre esse comportamento, que vocês viram muito disso já na disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional. Nós vamos trabalhar um pouquinho o nível grupo, que é o comportamento meso-organizacional, e vamos trabalhar um pouquinho o nível organização como um todo, que é o comportamento macro-organizacional. Então, serão esses 3 níveis de análise. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, como que a gente vai trabalhar esses 3 níveis? O nível individual, como eu falei, a gente trabalhou um pouco lá na disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional, que a gente trabalhou um pouco a questão das diferenças individuais, o que é a personalidade, como que se forma a personalidade, as características da personalidade, a questão das percepções, da emoção, da motivação, tudo isso a gente já trabalhou um pouco lá na disciplina de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal e profissional, e vamos trabalhar vamos dar umas pinceladas aqui para não ficar muito repetitivo. Em seguida, nós vamos trabalhar a questão dos grupos. Como que a gente vai trabalhar essa questão dos grupos? Nós vamos trabalhar a importância da comunicação para a interação grupal, a questão do trabalho em equipe, trabalho em grupo, a questão dos conflitos e da negociação, como a gente pode solucionar esses conflitos, os impactos que os conflitos trazem, né, para as organizações, a questão da liderança, tá? Então, a liderança é um fator de extrema importância, principalmente nessa questão dos conflitos, principalmente na questão de diferenças entre objetivos pessoais e profissionais que levam a conflitos entre a organização e o indivíduo. Então, a liderança ela tem um papel determinante na junção desses objetivos e dessa condução da empresa a favor de um objetivo comum, tá? E aí, por fim, nós vamos trabalhar um pouquinho da questão do sistema, organização como um todo, e aí nós vamos trabalhar conceitos como estrutura, planejamento de trabalho, efeitos das políticas de RH, questão da cultura e clima organizacional e mudanças. Ao longo da disciplina, talvez vocês falem assim, professora, mas eu não vi no material que fale sobre efeitos das políticas de RH. Mas são questões que estão envolvidas em outros temas, que a gente vai trabalhar a questão da mudança, da cultura, e que acabam impactando no comportamento organizacional em si. Então, todos esses itens, questão da diferença individuais, personalidade, percepção, tudo isso impacta no comportamento organizacional. Então, quando se fala em comportamento organizacional, a gente precisa trabalhar todos esses itens, todos esses aspectos. É claro que eu não vou trabalhar todos esses aspectos aqui na nossa videoaula, porque senão a gente ficaria aqui uma aula de 3, 4 horas, ok? Então, a gente vai vendo isso ao longo da disciplina. A ideia aqui era trazer inicialmente um conceito geral para vocês sobre o que é comportamento organizacional e os seus níveis de análise, ok? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui, está disponível para vocês lá no ambiente virtual o espaço do fórum e também o espaço de mensagens que vocês podem me enviar, ok? Caso tenham dúvidas, podem enviar lá no ambiente virtual, eu responderei assim que possível, tá? Eu desejo a todos bons estudos, eu espero que essa videoaula, por mais que seja curta, que ela tenha esclarecido inicialmente o que é o comportamento organizacional e os seus níveis de análise, tá? E mais para frente nós teremos aulas sobre todo o conteúdo, é claro. Então a gente vai voltar a falar sobre isso e vamos aprofundar um pouco mais, ok? Desejo a todos bons estudos, um abraço.